Bom, gente, tem outra substância, né? Infelizmente aí, para infelicidade de alguns. E vamos lá. Essa aqui é um pouco, né, um pouco mais complicado. Eu acho ela até mais fácil do que a outra. Ela é até mais legal de explicar. E vamos lá, gente. O que vai acontecer aqui? Eu vou falar do poliuretano agora. E o que é o poliuretano? Bom, poliuretano, igual ao nosso poliestirol, ele basicamente ele é um uretano que vai ser ligado diversas vezes a outros uretanos, que vai dar origem ao poliuretano. Só que, entretanto, todavia, porém, essa aqui ela é um pouco diferente. A nossa ligação poli aí, a nossa polimerização, ela ocorre de forma diferente. Por quê? Porque ela ocorre em uma cadeia enorme, velho. E é uma cadeia que nem necessariamente vai reagir, tá ligado? É uma cadeia que tá ali, mano. Ela existe e dentro dela tem os nossos grupos que a gente vai precisar para gerar o uretano, entendeu? Então, basicamente, ó, aqui a gente está representando essas grandes cadeias, a gente vai representar em toda a nossa explicação aqui como R. Porque, igual eu falei, a gente vai ter só apenas grupos ali dentro de cada substância que é de fato importante para a gente. Essa grande cadeia aqui, ó, isso aqui tudo, a gente vai representar como R. E nisso aqui tudo também, a gente vai também representar como R. Os grupos que importam para a gente é o que? Isso aqui, vocês precisam de saber, isso aqui é um poliisocianato, tá? Poliisocianato. E isso aqui é um poliol, ok? E o que vai acontecer? O que é cada coisa? Então, um poliisocianato é uma substância que tem mais de um isocianato, ok? E o nosso isocianato é esse grupo aqui, que é o NCO. Basicamente é isso. O nosso isocianato é o NCO, que é o que de fato é importante para a gente. No poliisocianato é isso que importa. Então essa cadeia toda aqui, por exemplo, ó, tem um outro isocianato aqui, porque como eu disse, poliisocianato é um substituinte, né? É uma substância onde tem mais de um isocianato. Esse negócio aqui todo, velho, ele a gente vai representar como R, faz parte da cadeia, mas isso aqui está sendo ligado a dois isocianatos, ok? Por isso que ele é um poliisocianato. Tem também o diol, ou o diisocianato também, mas enfim, guarda que isso aqui é um poliisocianato por causa que tem mais de um isocianato, que é essa substância aqui que nos é importante. Para esse lado aqui, a gente vai ter o poliol. E qual que é a parada do poliol? Assim como o outro, ele também está ligado a uma cadeia inútil, que a gente não vai utilizar aqui, que é o nosso R. Ô, gente, tipo assim, eu estou usando um termo bem informal, não necessariamente é inútil, tá? Provavelmente é bem útil, mas eu estou dizendo para ser mais didático. Mas enfim, os grupos que realmente importam dentro dessas duas cadeias vai ser do primeiro, que é do nosso poliisocianato, vai ser o isocianato, que é o NCO, e do nosso poliol, que é essa cadeia aqui, vai ser o nosso hidroxila, vai ser os nossos grupos hidroxila, que são os grupos do álcool, que é o OH, basicamente. Então, os dois grupos que importam para a gente é o NCO de uma substância e o OH de outra substância. NCO é do nosso poliisocianato e o OH é do nosso poliol. Ok? Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Então, aqui é uma reação, é uma representação da nossa reação de forma mais simples, mais simplificada, pegando os grupos que importam e fazendo o negócio que eu falei com vocês, que é representar essa cadeia que não necessariamente é tão importante assim nessa substância como R. E aqui está sendo representado dos dois lados. Então aqui a gente vai ter um poliisocianato com a cadeia, né, ligada à cadeia representado com R, igual aqui ele também é representado, ele também é ligado a uma cadeia, e essa cadeia está sendo representada como R. Aí aqui a gente vai ter o isocianato, mais o nosso poliol, e sendo representado, né, como R também a cadeia que não é importante para a gente. E o nosso grupo hidroxila. E isso, gente, vai dar origem ao nosso uretano. Basicamente é isso. O nosso uretano é isso aqui, essa substância aqui, não precisa de decorar de fato isso aqui, tá ligado? Mas tipo assim, isso é o nosso uretano. Esses trem tudo que eu anotei aqui, tem tudo nos slides também. Só algumas coisas que eu coloquei para implementar na explicação que não tem, mas em geral, resumidinho lá, tá ligado?
E o trem tá focando, mano. E aí, o nosso uretano é isso que vai ser formado, basicamente é isso. O que importa é isso. É esses dois grupos, o NCO, que é o nosso isocianato, reagindo com o nosso álcool, que é o nosso hidroxila do nosso poliol. Então o que vai acontecer é o seguinte, é esses dois grupos reagindo que vai dar origem ao uretano. É só isso, é só isso. A questão da produção do uretano é só esses dois constituintes, esses dois grupos reagindo um com o outro que vai dar origem ao nosso uretano, ok? E isso, né, eles estão ligados a grandes cadeias, que não necessariamente são importantes, porque a reação, o uretano em si, ele é dado por esses dois elementos, entendeu? Por esses dois grupos só, ok? Pela reação desses dois. E como aqui também, uma coisa que eu acho que eu não expliquei para vocês, essa aqui é a reação de polimerização. Também está no slide, ela é um pouco complexa, por causa que tem, né, não é complexa na verdade, né, eu vou mudar a minha fala. Ela é de boa, mas é muita coisa por causa das cadeias que estão ligadas, né? Se a gente focar só nos grupos, a gente entende, ó, aqui tem dois grupos, ó, polisocianato, não, a gente tem dois grupos isocianato, desculpa, de um polisocianato, que é esse aqui tudo. Aí a gente vai estar ligando isso a um poliol, que vai dar origem a nossa cadeia de polimerização, né? A nossa cadeia de polímeros do nosso uretano, que vai ser a mesma coisa. Vocês lembram do estireno? Do estireno que está ligado a N vezes? É isso aqui, com o nosso estireno ligado a N vezes? Então, aqui também, pô, a gente tem o nosso uretano, que vai estar ligado a N uretanos também. Só que esses uretanos, eles vão estar, a diferença é que eles vão estar ligados a outras cadeias, entende? Vai ter outros elementos com eles, mas tudo interligado, entende? Então, isso aqui vai ligar, isso aqui tudo vai ligar a outra cadeia muito grande também, que vai ter o outro uretano. Essa cadeia é uma quantidade de N de vezes, basicamente isso, né? E é a mesma substância, tá, gente? Não tem como ter a outra substância que tem também o uretano, né? Tem também o nosso grupo uretano ligado a ela. Não existe. Vai ser essa cadeia aqui que vai se repetir diversas vezes, ok? Fechou? A gente vai para o mecanismo agora, que é muito mais curto que o outro. Só que aqui a gente vai ter algumas considerações. Tá, vamos lá, gente. Isso aqui eu preciso que vocês prestem atenção, porque é a parte mais complexa do nosso mecanismo. Basicamente é isso, entender isso. Aqui a gente tem um poliol. Em toda a nossa explicação, em todo o nosso mecanismo daqui, esquece a parte de cima, só foca nessas partezinhas aqui. Eu vou representar as grandes cadeias que não fazem parte dos grupos, que são importantes de fato, como R. Tanto no poliol, ó, R, e diisocianato, R. Cadê o diisocianato? Aqui, R, ok? OCN, R, mesma coisa. OCN, R, OCN, OH, R, OH, HR, OH. Aí, gente, como eu disse, a reação do uretano, ela se baseia na reação da nossa hidroxila, do nosso grupo álcool, com o nosso grupo isocianato, que é o OCN, que vai dar origem ao nosso uretano. O uretano é basicamente a reação desses dois grupos. E com isso, a gente tem que validar, a gente tem que avaliar esses grupos, né? Vamos dar uma ampliada nesses grupos e vamos ver o que está acontecendo, por que isso acontece. E bom, essa reação, ela é importante, ela acontece porque o nosso OH, gente, isso aqui é a parte, isso ainda não está falando do mecanismo, é só uma observação para que se entenda o mecanismo em si, ok? Qualquer coisa também, velho, se tiver dúvida, vocês podem perguntar. Não sei se vocês vão ver o vídeo, espero que sim. Mas ok, a gente vai ter nosso grupo hidroxila, essa ligação, ok? Nada demais, é um H, esquece o negativo e o positivo, nada demais, é um H ligado, né, um oxigênio ligado a um H, ok? E agora a gente vai se aprofundar nisso. O que está acontecendo nessa reação? Bom, gente, igual o Fábio tinha explicado, não sei se vocês lembram, quando o elemento está fazendo uma ligação e ele é mais eletronegativo do que outro, ele vai puxar os elétrons dessa ligação para ele. E com isso ele vai ser rico em elétrons, que é o que basicamente acontece aqui. Vocês não lembram disso? É só isso que vocês precisam saber, mesmo que vocês não lembram disso. É que o oxigênio, ele está sendo rico em elétrons nessa ligação aqui, ok? Ele é rico em elétrons e o hidrogênio, ele é pobre em elétrons.
Ou seja, o oxigênio ele vai ser um nucleófilo, que é um grupo rico em elétrons, que é uma substância rica em elétrons, e o nosso hidrogênio ele vai ser um eletrófilo, que é uma substância que é pobre em elétrons, ok? Eu tô falando, tipo assim, tenta acompanhar até no outro vídeo também, só o que eu falo, não vai olhando as outras coisas que eu acho que pode acabar complicando e prejudicando vocês no entendimento, né? Mas enfim, o nosso oxigênio aqui ele vai ser nucleófilo e ele vai ser rico em elétrons, pô, porque ele tá puxando os elétrons dessa ligação para ele. Só isso que a gente precisa saber. Isso não quer dizer que a ligação ela acaba, não. Ele tá puxando na ligação mesmo, a ligação não é tirada, não é como se ele tivesse puxando tantos elétrons que a ligação deixe de existir, não, ela existe. E na ligação existindo, ele está puxando mais os elétrons para ele porque ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Com isso, ele tem a carga, né, negativa, ele é negativamente carregado. E o hidrogênio ele vai ser aqui positivamente carregado, porque assim como o oxigênio está puxando os elétrons para ele, o hidrogênio está tendo seus elétrons puxados na ligação. Então, basicamente é isso. Por isso que a gente tem que saber é o oxigênio, ele é um nucleófilo, que ele é rico em elétrons. E vai ter sua carga negativa. Aqui a gente vai para o grupo agora do diisocianato. A gente vai para o grupo isocianato. E bom, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai validar e vai observar a mesma coisa que foi observado no outro. Só que qual que é a parada? O que importa pra gente nesse grupo é o nosso carbono. Como nesse grupo, o que importa pra gente, né? Eu não expliquei isso pra vocês, desculpa, mas o que importa pra gente no grupo da hidroxila é o nosso oxigênio. O que importa pro nosso grupo do isocianato é o nosso carbono. E o que vai acontecer aqui é ao contrário do que acontece com o nosso oxigênio. O nosso carbono aqui, ele vai ser positivamente carregado. Por conta de quê? Né? O nosso oxigênio e o nosso nitrogênio aqui, eles são mais eletronegativos, aí eles vão puxar os elétrons dessa ligação para eles, e com isso vai fazer com que o nosso carbono ele seja positivamente carregado, ok? E o carbono sendo positivamente carregado, ele vai ter o nome de eletrófilo, que é algo que é pobre em elétrons. Basicamente é isso. O que acontece com o hidrogênio aqui, que tem seus elétrons puxados, acontece com o carbono, que vai ter seus elétrons puxados dos dois lados das duas ligações que ele faz. E com isso ele vai ser positivamente carregado, ok? Aqui a gente vai para a nossa primeira etapa do nosso mecanismo, que também é um mecanismo radicalar, ok? E o que vai acontecer é o seguinte, lembrando também, gente, essa reação aqui de polimerização, igual do nosso estireno, como eu mostrei para vocês, igual do nosso estireno, como eu mostrei para vocês, é uma reação de polimerização por adição, tá bom? Ok, então aqui a gente vai ter o mecanismo da nossa ligação, que é o seguinte, aqui a gente vai trabalhar com apenas um grupo hidroxila e apenas um grupo isocianato, para a gente entender, igual eu disse, né, que o grupo uretano ele é dado pela reação dos dois, a gente vai validar só a reação dos dois e entender como isso funciona e como que isso vai gerar o nosso uretano em si. Então, aqui no mecanismo 1, vai ser o primeiro mecanismo nosso, a gente vai ter o nosso grupo hidroxila, ok? Tá aqui, ó, o OH ligado ao R, ok? E a gente já determinou que o nosso O é negativo por conta da característica que ele atribui nessa ligação, né? Ele é mais eletronegativo que hidrogênio. Então, a gente vai ter o nucleófilo aqui, mais o nosso eletrófilo, que vai ser o nosso grupo, né? A gente privou também, a gente isolou o nosso grupo OCN, que é o grupo que está aqui, ligado aqui, ó, esse aqui, ó, ligado à nossa cadeia R, que a gente representar como R. E, bom, a gente vai ter a soma do nosso grupo hidroxila com o nosso grupo eletrófilo. A gente vai querer reagir esses dois. E com isso vai gerar algo, vai gerar um negócio. Vocês vão precisar de prestar atenção também. E bom, gente, o que vai acontecer nessa primeira etapa é o seguinte. O oxigênio, não sei se vocês lembram, o oxigênio ele precisa de duas ligações só para ele se tornar estável, ok? Só que, qual que é a parada? Aqui o oxigênio, desculpa, ele tá fazendo as duas ligações que ele precisa. Só que ele fazendo essas duas ligações, ele ainda atribui uma carga negativa. E aí ele fica maluco, mano. Porque esse carbono também, ele tá de boa. Só que ele tá fazendo
uma ligação, ele tá fazendo 4 ligações, que é a quantidade de ligações que ele precisa. Só que também ele tá doido também, mano, porque ele tá positivo, tá ligado? E por mais que eles estejam fazendo a quantidade de ligações que eles precisam, por conta dessa eletronegatividade dos dois, de um tá negativo e o outro tá positivo, eles somados, quando colocam os dois juntos, eles vão ser atraídos um pelo outro, entende? Então o que vai acontecer aqui é um ataque nucleófilo, porque o nosso oxigênio que está negativo, ele vai atacar o nosso carbono, que é justamente o que leva o nome dessa etapa, é ataque nucleofílico. E o que vai acontecer, mano, é esse oxigênio atacando o nosso carbono por conta da eletronegatividade dos dois, da diferença da eletronegatividade dos dois, e aí gerando essa reação. Basicamente é isso, é só isso. O oxigênio liga ao carbono, é isso que acontece. E é isso que está sendo representado aqui. Esse H, ele está querendo dizer, entre parênteses, que ele está ligado ao O. É como se ele estivesse aqui embaixo também, ok? Então o que vai acontecer é o seguinte. O oxigênio ligou ao carbono. O carbono está ligado ao oxigênio. Por isso que tem parênteses também. O oxigênio está ligado ao carbono. E o N está ligado ao carbono também, ok? Mesma coisa do outro, a única coisa que mudou literalmente é que o oxigênio ligou ao carbono, gente. Isso aqui pegou, foi pra lá, tá ligado? E o que vai acontecer é o quê? Como eu disse, o nosso oxigênio, ele só precisa de fazer 2 ligações. E na química a gente vai ter uma coisa que acontece que é o seguinte: quando um elemento ele tá fazendo mais ligações do que ele precisa, como por exemplo o oxigênio vai começar a fazer 3 ligações aqui, porque ele se ligou ao carbono, isso automaticamente faz com que ele tenha a carga positiva, entende? Porque ele está fazendo mais ligações do que ele precisa. Então o nosso oxigênio que tinha carga negativa pulou para o nosso carbono, que anulou sua carga, ok? Porque estava negativo, aí o negativo foi com positivo, ele teve sua carga anulada, tá tudo ok, mas o nosso oxigênio ele passou a ter carga positiva. E é isso, ele passou a ter carga positiva. E uma coisa que acontece também nessa reação, que é importante, é que o nosso ataque nucleofílico ao eletrófilo, que é o carbono, o ataque do nosso oxigênio ao carbono, vai automaticamente eliminar essa dupla do oxigênio. Por conta do que? Justamente isso que aconteceu. Né? O carbono ele estava fazendo aquela parada do que o Fábio tinha explicado, mano, que é das reações de substituição, acho, né? Quando você quer somar uma coisa com a outra, acaba tendo que tirar alguma ligação pi. Basicamente é isso. Por conta do carbono, só poder não, né? Mas só querer fazer 4 ligações, quando o oxigênio atacar ele vai ter sua dupla, sua ligação pi quebrada. E com isso, essa ligação aqui, ó, do carbono com o nitrogênio quebrado, ele vai dar, né, a estabilidade ao nosso carbono ele vai estar estável, só que o nitrogênio, por conta dele ser mais eletronegativo, quando essa ligação π é quebrada, ele vai atribuir uma carga negativa para ele. Então, basicamente isso. Resuminho, né? Se não entendeu nada até agora, resuminho. Nucleófilo, nosso oxigênio aqui. Pode esquecer tudo que falei para trás, dessa reação toda, e lembrar só disso. Nucleófilo, oxigênio atacou o nosso carbono, ligou o nosso carbono, ele ficou positivo por conta que faz 3 ligações e a ligação π do nosso nitrogênio foi quebrada. E isso fez com que os elétrons dessa ligação fossem para o nosso nitrogênio, que atribuiu uma carga eletronegativa. Então, basicamente é isso. Oxigênio positivo. Hidrogênio positivo também. Lá do começo, vocês lembram que ele estava ligado ao nosso oxigênio. E com isso ele era positivo. Mesma coisa, o H continua sendo positivo. O oxigênio agora passou a ser positivo, né? E o nosso nitrogênio aqui, com a ligação π cortada, ele passou a ser negativamente carregado. E isso vai estar ligado às 2 cadeias que a gente está representando como R, ok? Cadeia dos nossos grupos. E aqui a gente vai para a nossa segunda etapa, que é a etapa final, que é a transferência de próton, né? Que é chamada também de tautomerização. O que vai acontecer é o seguinte, gente.
essa molécula tá desse jeito, é a mesma molécula lá de cima. Só que qual que é o negócio, mano? Uma molécula não pode ficar assim, ela não quer ficar assim, tá ligado? Uma molécula ela quer sempre estabilidade. É o que vai acontecer nisso é o que? Ela querendo estabilidade, ela querendo, né, neutralizar essas cargas, né? Tem uma carga positiva aqui, tem uma carga positiva aqui, tem uma carga negativa aqui. E ela querendo neutralizar isso, ela vai fazer o seguinte, o que vai acontecer é o que? Esse hidrogênio que está ligado ao nosso H, como eu disse, que é como se ele estivesse aqui, e ele é positivo, ele vai ser atraído pelo nosso nitrogênio, que aqui serve como base, que está carregado negativamente. O nosso nitrogênio aqui, carregado eletronegativamente, servindo como base, ele vai atrair esse hidrogênio aqui, que é positivo, pô, que é esse mesmo hidrogênio aqui, ó. Ele vai atrair esse hidrogênio, né, esse próton do nosso oxigênio, aí ele vai tirar isso do nosso oxigênio. Essa ligação dele com o oxigênio vai ser desfeita e ele vai vir para o nosso N, para o nosso nitrogênio. E isso vai fazer com que eles se neutralizem. Aí aqui o H ele deixa de ser positivo e o N deixa de ser negativo, porque os dois juntam, positivo com negativo, eles vão ser neutralizados. Aí o que vai acontecer é o seguinte, também é do nosso oxigênio, velho, porque com essa ligação sendo cortada, os elétrons, isso é algo que vocês precisam saber, os elétrons dessa ligação, porque tem algo ligando aqui, os elétrons dessa ligação vão todos para o nosso oxigênio, porque ele é mais eletronegativo do que o nosso hidrogênio. Aí ele elimina esses elétrons dessa ligação sendo cortados, porque agora de fato está sendo cortada a ligação, os elétrons pertencentes a essa ligação vão todos para o nosso oxigênio, que ele é mais eletronegativo. E com isso vai ser neutralizado também a nossa carga do nosso oxigênio. E com isso o nosso grupo uretano vai ser formado, que basicamente isso. O nosso oxigênio normal, o nosso H normal. E o que aconteceu aqui é basicamente isso. Ocorreu a neutralização de carga através da retirada do nosso próton H+, ok? Só isso. Os elétrons da ligação do oxigênio com H foi tudo para o oxigênio. E o nitrogênio atraiu o H+, que fez com que as duas cargas se neutralizassem, porque o nitrogênio tinha carga negativa, o hidrogênio passou a ter carga positiva. E esse é o nosso grupo uretano. Aí o que vai acontecer aqui, depois disso, basicamente, é a mesma coisa que acontece com qualquer outro polímero. Essa reação ela vai poder ser refeita assim, ó, diversas vezes, por conta de uma característica que tem o nosso poliol e o nosso polisocianato, porque eles vão ser grupos, vão ser multifuncionais, né? Eles vão ser grupos bifuncionais, que justamente é essa capacidade de poder refazer essa reação diversas vezes. E essa reação ela vai ser refeita várias e várias vezes. Ok, gente, é bem simples. Aí, resumindo, né, tudo isso que aconteceu aqui é essa reação aqui, que é uma reação de polimerização por adição, né? E tudo isso foi representado, né? Essas cadeias aqui todas foram representadas por R. Aí, ok. Uma coisa que eu posso falar mais? Acho que não. É isso. Essa reação aqui, a gente trabalhou justamente essa reação do polisocianato mais o poliol, que deu origem ao nosso grupo uretano. Não é nada demais, uma coisa que devem se atentar é justamente isso. Dá uma voltada no vídeo aí. Não acho que preciso, acho que vocês devem estar bem sabido e tal. Acredito nos seus potenciais aí, galera. E é isso, viu? Beijo pra vocês aí, tamo junto.